Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Nosso programa PubliRio Online, mais uma vez no ar, pela televisão, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram. E também ele vai para os tocadores de podcast, para o Spotify, Google e Apple Podcast. Agora nós vamos falar aqui, estou trazendo uma personalidade da saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorange, é isso mesmo. Ele é médico sanitarista, especialista em medicina da família e da comunidade pela Associação Médica Brasileira. Ele é mestre e doutor pela Fundação Oswaldo Cruz, foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro nos anos também de 2014 a 2016 e é um dos principais responsáveis pela expansão recorde da estratégia de saúde da família na cidade do Rio de Janeiro, que saiu de uma cobertura de 3,5% para 70% da população. Sorange liderou as ações de prevenção e combate da maior emergência de saúde pública mundial, que foi a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Ao meu lado, Daniel Sorange. Daniel, veja bem, quando você foi secretário do município, né, você fez um trabalho muito bem feito. Eu pergunto a você o seguinte, você poderia fazer um balanço da sua gestão na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro? Silvio, primeiro é um prazer estar aqui com você. Foi um período muito difícil, né? Mas eu fui secretário pela segunda vez. É verdade. Já fui secretário anteriormente. A gente já falou isso, é verdade. No governo do prefeito Eduardo Paes. 2014, 2016, se eu não me engano. Exatamente, mas eu estava na secretaria, eu fiz a transição de governo do prefeito. E, Silvio, em 2016, quando eu saí da secretaria, as pessoas falaram, olha, você pegou o maior desafio da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, que é a realização das Olimpíadas, que é a ampliação da atenção primária. E eu volto agora, num período de pandemia, um período terrível. 2021 foi um ano muito duro, né? Eu fiz a transição de governo também dessa gestão do prefeito. A gente recebeu a prefeitura bem desestruturada, né, com muitos problemas no hospital de campanha. O prefeito saiu antecipadamente, porque teve seus problemas. Então a gente começa uma gestão muito difícil. Talvez foi o ano mais difícil da Secretaria Municipal de Saúde e meu pessoal, né? Foi um ano muito triste, um ano de pandemia, com muitas pessoas morrendo, adoecendo gravemente perto de você. Teve alguém na sua família que teve problema, secretário? Minha avó faleceu de Covid. Daniel. Meu pai foi internado no CTI, ficou gravemente internado. Meus tios também ficaram. Então foi um período, minhas tias, quase toda a minha família teve uma situação muito difícil com a Covid-19. Mas eu acho que isso não é uma realidade só minha, né? Foi uma realidade de todos nós, todos os cariocas, de todo mundo. Você é carioca de onde? Eu sou de Vassouras, eu sou fluminense. Fluminense, tá certo. Eu nasci em Vassouras, estudei em Teresópolis. Meu pai mora lá no interior, mora em Laje do Muriaé. Ah, legal. Então foi um período bastante complexo para todos nós. Mas o maior desafio na secretaria mesmo foi a vacinação, né, Silvio? É verdade. Você sabe que a segunda pergunta seria sobre isso, mas eu quero te passar o seguinte, o prefeito do estado do município do Rio de Janeiro, ele confia muito em você e eu acho que eu sei por quê. Porque, na verdade, eu queria que você falasse até do sucesso que foi essa campanha de vacinação aqui no município do Rio de Janeiro. Silvio, o Rio sempre teve à frente na vacinação, né? Eu acho que um dos motivos para a gente estar sempre à frente foi que a gente tinha sempre muita informação para tomar decisão. Então, é claro que a experiência conta, de eu já ter sido secretário, isso ajuda, de eu já trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz, mas a gente tinha muita informação para tomar decisão. Então, a gente saiu antes na vacinação porque a gente sabia que o único caminho de sair da Covid-19 era vacinando. A gente estava vendo os outros países na frente dessa corrida. Então a gente foi negociar com o Butantan, a gente tentou comprar a vacina da Pfizer, tentou comprar a vacina da Janssen, tentamos comprar a vacina da AstraZeneca. O Ministério da Saúde, felizmente, centralizou a compra, porque a gente acredita que é assim mesmo que tem que ser. Então no dia 20 a gente começa a vacinar
E a gente foi assim a campanha toda. E eu apresentei um planejamento logo nos primeiros dias do ano de 2021 para o prefeito de como é que ia ser a nossa vacinação até o final, pelos contratos dos outros países, como estava acontecendo. E o prefeito foi muito feliz e falou, olha, pega esse planejamento todo que você me apresentou e vamos apresentar para toda a sociedade, para todo mundo, sem medo de planejar. E aí foi que o Rio lançou o primeiro calendário para o ano todo, para vacinar. Aí que a gente já colocou no nosso calendário a vacinação de adolescente, já tinha colocado no calendário a possibilidade de intercambializar a vacina. Então, muitas coisas aqui no Rio que a gente saiu na frente, a gente só fez porque a gente podia tomar decisão, tinha informação para tomar decisão. Então, a gente montou 3 pesquisas, o Paquetá Vacinado, não sei se você lembra, mas a gente fez uma pesquisa na ilha de Paquetá, onde as pessoas doaram o seu sangue para a gente verificar o nível de anticorpos que tinha. A gente também fez uma pesquisa na Maré, o Vacina Maré, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. E agora a comunidade totalmente diferente com o Paquetá. Eu achei muito importante isso, que eu sou pesquisador da CNPq e eu acredito que você também seja pesquisador, porque eu sei que você é mestre e doutor pela Fiocruz. E eu acho que esse feeling que você tem veio de lá da Fiocruz, porque a Fiocruz é um orgulho para nós, né? Não, é um orgulho, né? E a gente conseguia ter muita informação para tomar decisão. Quando a gente chegou e falou, olha, vai precisar tomar uma dose de reforço. O Ministério da Saúde criticou, várias pessoas criticaram que não tinha informação suficiente para tomar decisão, e a gente bancou, falou, precisa sim tomar a dose de reforço. Logo depois o Ministério acompanhou a nossa decisão, aqui no Rio de Janeiro, mas isso certamente salvou muitas vidas. Então, aliar essa tomada de decisão, alinhada à pesquisa, base científica e também aliada aos dados e às evidências ajuda muito. Você sabe como é que é isso, né, Silvio? Às vezes a gente acha que o melhor caminho é um, mas os números estão mostrando outros. É verdade. Então, se a gente não segue... Ainda mais como acadêmico, né? Exatamente. Você como acadêmico, você sabe que às vezes nem sempre com instinto você consegue resolver as coisas. Então, isso fez toda a diferença na cidade do Rio de Janeiro. É claro que o carioca fez muita diferença, né? O carioca deu exemplo, foi se vacinar, Rapaz, cobrou dos outros. Eu fiquei bobo quando eu via aqui na praia, a gente está perto da praia, está em frente à praia, na verdade, a gente via a praia sem uma pessoa, um sol bombando, né? Eu fiquei bobo em saber, a gente nunca poderia imaginar que o Rio de Janeiro, a gente nunca poderia imaginar que o Rio de Janeiro fosse ficar com as praias sem uma pessoa. E a prefeitura trabalhou efetivamente com eficiência e eficácia. Agora, Daniel Sorange, me diz uma coisa, você que foi secretário municipal aqui do Rio de Janeiro, me diz uma coisa, essas pessoas que não tomaram, que estão com a vacinação atrasada, você pode me dizer efetivamente se elas podem ainda procurar a prefeitura para cumprir esse protocolo? Silvinho, podem sim. Qual que é a nossa maior preocupação? Hoje a gente tem um panorama epidemiológico muito bom, a gente tem muito poucos casos de Covid, são 16 pacientes só internados na cidade do Rio de Janeiro. No Brasil todo esse panorama é bastante bom, o número de casos cai a cada dia, tanto o Rio quanto o Estado, quanto o Brasil tem hoje a menor taxa de transmissão de Covid-19, a doença vem caindo, o número de casos vem caindo e numa velocidade bastante expressiva. Isso por conta da alta cobertura vacinal que o Rio tem, que o Brasil já alcançou. Só que essa proteção, Silvio, ela não dura para sempre. Ela vai caindo ao longo do tempo. E quem não tomou a dose de reforço, quem está com as doses atrasadas, pode colocar toda a nossa população em risco. Então, o que a gente sempre insiste e pede é, se você não tomou a sua dose de reforço, procure logo uma unidade para tomar. Todas as unidades de saúde do Brasil todo têm vacinas disponíveis de 8 da manhã às 5 da tarde, a maioria dessas unidades. Na cidade do Rio são 240 pontos de vacinação, mas no estado do Rio são quase 500 pontos de vacinação para Covid-19. Então, a gente espera muito que
todo o nosso estado, todos os fluminenses, cariocas, se vacinem e se protejam. A vacina é muito segura, todo mundo já sabe. Eu já tomei as minhas 3. E agora tem a polêmica da quarta dose, né? Quarta Que quem tem mais de 80 anos e quem tem algum tipo de imunossupressão deve tomar uma quarta dose mesmo, e é importante. Não, mas essa eu não estou ainda não. Vou chegar lá, vai demorar um pouquinho. Agora, me diz uma coisa, Daniel, eu queria saber de você, assim, parece que a secretaria tem uma busca para essas pessoas que não tomaram vacina. Tem alguma estratégia para isso? Silvinho, é uma estratégia que a gente usa há muito tempo, né, em vacinação. Desde que eu era médico da Fiocruz, a gente faz isso. Os agentes comunitários olham a caderneta de vacina das pessoas e vem lá, olha, você tomou a primeira dose, tomou a segunda, mas não voltou a tomar a dose de reforço. Aí a gente liga para a pessoa, vai atrás, recomenda que as pessoas se vacinem. Então, a busca ativa com os ACS está acontecendo. Os agentes comunitários de saúde são muito estratégicos para essa vacinação. Também tem uma busca ativa nas escolas, com o programa Saúde nas Escolas, que é um programa de primeira linha. Então, as cadernetas das crianças nas escolas também precisam ser verificadas, precisam se conferir. E aí chama os pais, pede autorização, se vacina no final do turno escolar, ou de manhã ou de tarde, para o pai poder estar presente, poder acompanhar, além da autorização do pai por escrito, para a escola. E essa estratégia de busca ativa, ela dá muito resultado. Ela dá muito resultado para as outras vacinas, deu muito resultado para a Covid, com a primeira e com a segunda dose, e agora com a dose de reforço, com a vacinação de crianças também vai dar resultado. Agora me diz uma coisa, quando estava bombando assim, aquele problema da Covid aqui no Rio de Janeiro, você como secretário, você sentava na tua cadeira lá e ficava assim, caraca, eu tenho que ver as pesquisas todas, os artigos, que você é um acadêmico. Como é que você agia assim, tipo, tinha uma ansiedade para você tentar resolver aquilo de imediato, mas de repente você estava faltando alguma coisa que você precisava fazer, mas não tinha feito? Fala, pô, isso aqui eu poderia ter feito melhor. Como é que gira isso na tua cabeça? Silvinho, em 2020, eu fui designado pela Fiocruz, era um projeto que eu tinha em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para cuidar da Covid lá. E eu ficava muito angustiado de ver algumas decisões erradas. Montar um hospital de campanha com a cidade do Rio cheio de hospitais sem serem devidamente utilizados. Não ter um bom programa de testagem, ou não ter um bom programa de organização da rede básica para receber as pessoas. Uma logística, de repente? Uma logística adequada. Então, quando eu tive a oportunidade de ser secretário municipal de saúde do município, nesse período, eu sabia o que tinha que fazer. Eu já tinha conduzido as principais epidemias da história da cidade, eu tinha conduzido 2 epidemias de dengue, tinha conduzido como subsecretário H1N1, quando a gente teve introdução. Então, eu tinha muita experiência, sabia o que precisava ser feito. Isso ajudou demais, foi muito importante. Então, eu não ficava angustiado, porque eu acho que a gente acertou muito nas nossas decisões. Muitas vezes, no cargo, você fica um pouco solitário, né? Você tem que tomar algumas decisões. Felizmente, eu tinha um prefeito que sempre me apoiou, que confia muito em mim, como você falou. É verdade. Que ajudava a gente nas principais decisões. Muitas decisões não foram muito populares. É verdade. Fechar bares e restaurantes, ou ter que, em algum momento, fazer algum tipo de liberação quando todo mundo estava em pânico, e que gerava uma insegurança. Então, mas a gente viu que essas decisões foram tomadas no tempo correto, na hora correta, com muita tranquilidade. A gente comunicou bastante, falou bastante sobre isso com a nossa população. Eu acho que todo mundo entendeu, e hoje a gente pode falar que a gente acertou muito mais do que errou na pandemia, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Daniel Sorães. Eu tenho aqui do lado uma comunidade grande do Terreirão, aqui no centro do Rio de Janeiro. Comunidade do Terreirão, aqui na frente, tem muita gente. E eu
fico lá, eu fico bobo às vezes, eu quero te pedir, porque na verdade você não é mais secretário, mas eu vou te pedir um favor que eu pedi, inclusive, a Thalita para falar com o prefeito. Eu já vou mandar um recado por você. E também pedir ao Alexandre Kiep para ele falar com você, quando você era secretário, para que você nos ajudasse. Porque aqui tem uma comunidade aqui, que é o do Terreirão, aqui no Recreio dos Bandeirantes, a gente está falando do Recreio, que às 10 horas o postinho fecha da prefeitura. Ô Daniel, eu quero pedir a você para falar com o prefeito, para ele deixar, ou melhor, com um novo secretário, para ele deixar o postinho aberto até mais tarde. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa passa mal aqui, pressão alta, com problema de saúde e tudo mais, ela vai para o postinho. Aqui se chama, eu acho que é Harvey alguma coisa. Então, Harvey Ribeiro. Harvey Ribeiro, pois é. Aí, a saúde do Recreio. Exatamente. Eu queria que você pedisse ao novo secretário que nos ajudasse, pedisse para estender mais um pouco aquele horário, para que as pessoas... Porque para pegar um ônibus aqui do Recreio para a Barra da Tijuca é muito difícil, porque na verdade à noite não tem ônibus, é difícil ter um ônibus, né? Então eu quero te fazer essa solicitação a você, já que você está saindo, para você de repente dar um toque lá. Pode ser? Silvinho, a gente já tem um planejamento, né? A Secretaria de Saúde do Rio tem um planejamento, a gente montou junto com o prefeito nesse primeiro ano um planejamento para os próximos 4 anos. Eu deixo cargo, mas a equipe de qual eu faço parte está atuando e vai continuar fazendo a Secretaria continuar evoluindo. Está previsto a construção de uma clínica que já foi licitada até aqui no Recreio dos Bandeirantes, fica ali do lado do Shopping Recreio, naquele terreno ali do lado. Então, está prevista, ela vai inaugurar no ano de 2023, então ela começa a construir esse ano, mas inaugura ano que vem. É uma unidade que dobra a capacidade de atendimento dessa região, e essa clínica também vai ter um horário de funcionamento estendido. O posto do Harvey é um posto que está precisando muito de reforma, ele ficou 4 anos sem manutenção predial, sem os investimentos que precisavam acontecer. Esse ano ainda, ele já recebe uma reforma bastante importante, também já está licitada, então nos próximos dias aí as pessoas já vão começar a perceber esse avanço da unidade. Também a unidade já está de janeiro para cá, ela praticamente dobrou o seu quadro de profissionais de saúde. Que bom. Espero que a gente continue evoluindo com o atendimento da população. A gente tem que estar sempre atento também que um serviço 24 horas e coisa, ele precisa ter volume de atendimento, ele é dimensionado para uma certa população. Então a gente precisa montar uma boa rede de transporte que possa levar a população aqui da região do Terreirão, do Recreio, para o CE Barra, que é uma estrutura que a gente montou que tem capacidade de atender, mas que precisa ter um bom transporte, transporte adequado. Eu até falei para a Thalita que a gente conseguiria comprar uma ambulância, porque eu ia pedir ao governador para ele conseguir uma ambulância, porque ele conseguiria, eu acho, sem problema, para a gente colocar esse pessoal que tivesse algum problema sério, saísse aqui do Recreio e fosse para a Barra da Tijuca, para aquele hospital de referência lá, que é o Hospital Lourenço Jorge. Então, nessa ambulância a gente tem um serviço do Sistema Único de Saúde, de gestão estadual, que é o SAMU, que ele pode fazer esse transporte de ambulância, ele funciona bem aqui nessa região da cidade, então de ambulância sim. Mas a maior parte dos casos, Serginho, a grande maioria, não vão precisar de uma ambulância, vão precisar de um transporte público comum, um transporte sanitário. Então é muito importante a gente ter o BRT funcionando bem, ou uma linha de ônibus funcionando bem, que possa levar até o hospital. E isso é algo que é essencial e que é essencial que funcione 24 horas por dia. Bom, nós estamos aqui com o Daniel Sorans, que foi secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Daniel, veja bem, eu queria que você me respondesse daqui a pouco. Você poderia falar sobre o Centro de Inteligência e de Epidemiologia aqui no Rio de Janeiro? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, você vai contar toda essa história pra gente, Daniel. Um grande abraço, valeu, vamos lá? Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Eu vim aqui para recomendar a você, se você quer comprar móveis de escritório, tem uma loja que é sinônimo de qualidade há mais de 30 anos. É a CVL Móveis. Ela fica ali na Barão de São Félix, número 18.
CVL Móveis, você encontra tudo para móveis de escritório e home office também. CVL Móveis, sinônimo de qualidade. Rua Barão de São Félix, número 18, Centro. É só chegar lá. Voltando aqui no nosso programa Publi Rio Online, eu quero voltar a falar com Daniel Sorães. Daniel Sorães, me diz uma coisa, o que é o Centro de Inteligência de Epidemiologia? Você que é um expert no assunto. Era óbvio que o Silvinho ia perguntar isso, porque é acadêmico, publica muito. Silvinho, a ideia do Centro de Inteligência Epidemiológica é que a gente utilize todas as informações que a gente recolhe na Secretaria Municipal de Saúde e possa tomar decisão a partir dessas informações. Exatamente como a gente fez para a Covid-19, que a gente via o aumento de casos, via quando a gente ia ter, de fato, uma crise de uma nova variante, que a gente possa fazer isso para todas as doenças. Então, utilizar os dados dos sistemas de prontuário eletrônico, dos sistemas de vacinação, para que a gente possa tomar a decisão em tempo oportuno, planejar pesquisas e planejar coletas de dados, de informação para essa tomada de decisão, mas não só para a Covid-19, para tudo. Então, nesse período da Covid-19, a gente viu que muitas doenças foram negligenciadas, não foram cuidadas da maneira adequada. Então, hoje a gente já sabe, pelo Centro de Inteligência Epidemiológica, que a gente montou no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a gente já sabe que existe uma baixa cobertura de vacina para outras doenças, ou que muitas mulheres deixaram de fazer o preventivo ginecológico ou a mamografia nesse período. Então, a ideia é que a gente utilize essas informações para poder tomar decisão, para poder fazer campanhas de saúde pública, para poder, de fato, influenciar positivamente na vida das pessoas. No Brasil, é o primeiro centro, ele conta com uma equipe imensa de programadores e também de epidemiologistas, sanitaristas, engenheiros de produção, pessoas que, de fato, possam transformar os dados coletados em atitude, em decisão, em ações de formação de política pública que influenciem no nosso dia a dia. Um exemplo simples é olhar aonde as pessoas estão tendo mais acidentes de trânsito e tiveram problemas de saúde, foram internadas ou até tiveram um acidente fatal, para que a gente possa intervir naquela localidade junto com a Secretaria de Transporte e evite aquele tipo de acidente. Então, são ações simples que com muita inteligência epidemiológica a gente pode fazer diferença. Mas, Daniel Sorães, acabou a pandemia? O carioca já pode viver à vontade, despreocupado? Silvio, nesse momento a gente tem um panorama epidemiológico bom, ótimo, mas isso não significa que a gente não vai ter um aumento de casos de Covid em algum momento. Pode aparecer uma nova variante, pode surgir a nossa imunidade, as pessoas podem não se vacinar com a dose de reforço e a imunidade cair, e tem reintrodução de outras variantes que já passaram. Então a gente pode ter uma reintrodução da variante Delta, da Ômicron. Por isso é importante a gente estar sempre muito atento. Se tiver uma outra variante acontecendo, a gente perceber um aumento de casos, se a nossa população não se vacinar, corre o risco da gente voltar a ter um panorama epidemiológico ruim, como a gente teve anteriormente. Mas hoje a gente vive um panorama epidemiológico ótimo, então a gente pode voltar às nossas atividades normais, como a gente já está voltando, as festas acontecendo, o carioca podendo se abraçar, conviver junto, mas a gente tem que estar sempre atento ao que pode acontecer nesse cenário. Se tiver qualquer alteração, tomar as medidas que precisam ser tomadas na época adequada. Como é que está as arboviroses, né? A dengue, a chikungunya, a situação, como é que está essa situação? Essa é uma situação muito preocupante, né? Eu acho que hoje a gente tem a questão da dengue, da zika, da chikungunya, que precisa voltar a ser cuidada. A partir desse ano, os agentes de vigilância, que são aqueles agentes que visitam a casa das pessoas para orientar e para destruir os focos do Aedes aegypti, voltaram a trabalhar. Infelizmente, na Covid, a nossa característica do nosso trabalho de saúde pública mudou muito, que as pessoas tinham medo de receber um agente em casa, tinham medo de receber alguém em casa, porque essa pessoa poderia estar trazendo Covid-19. Então é importante que agora
a nossa população volte a ficar atenta a outras doenças. Então, se você tem um quintal, até mesmo na sua casa, se você tem um vaso de planta que acumula água parada, ou se você tem um local que está com lixo ou com qualquer coisa que possa juntar água parada, pode estar produzindo a Aedes aegypti ali, tem que ficar atento para destruir essa formação desse foco. Hoje a gente tem uma circulação de mosquito na cidade muito maior do que a gente tinha em 2020, então é muito importante que o carioca esteja atento aí também às arboviroses. Nesse momento, a gente não tem um aumento de incidência alto, a gente não tem nada, mas prevenir é sempre o melhor remédio. Mas em relação a relação à vacinação da gripe, já tem data marcada para começar? Tem data, no dia 4 agora, a gente começou a vacinar na segunda-feira para gripe, o Brasil todo, né, uma campanha nacional. Está falando 4 de abril? 4 de abril. Sim, sim. Tá. Foi uma campanha nacional, uma campanha muito importante. Começa com a vacinação das pessoas que têm mais de 80 anos e os profissionais de saúde com mais de 60. Posteriormente, quem tem mais de 70 anos, 60. Tem um intervalo entre 60 e as comorbidades e os grupos especiais. Nesse intervalo, a gente vacina gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 5 anos incompleto. E depois, grupo de comorbidades, professores e outros grupos especiais. Eu como secretário, na época e agora como pesquisador da Fiocruz, eu recomendo muito e tenho falado com o Ministério da Saúde da importância de ampliar essa vacinação da gripe para todas as pessoas. Porque hoje quem não está num grupo prioritário tem que pagar a sua vacina, faz na rede privada. E seria importante que o Ministério disponibilizasse essa vacina para a população em geral. Se a gente lembrar, a gente vê que o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro tiveram um aumento muito expressivo de gripe em dezembro, lembra? Uhum. E esse aumento de casos de gripe foi justamente pela baixa cobertura vacinal. Então, a minha recomendação, e o que eu tenho falado muito lá pela Fundação Oswaldo Cruz, é que essa vacina deveria ser estendida para toda a população gratuitamente. Espero que o ministro esteja me assistindo aí e leve isso em consideração, porque, de fato, a gente pode ter um aumento de casos de gripe desnecessário. 1.500 pessoas morrem de gripe por ano no Brasil. É um número bastante alto. Então, fica sempre uma preocupação da gente ter o máximo de pessoas protegidas. Eu gostaria que o senhor falasse as suas considerações com relação à atuação do Ministério, né, do Ministro da Saúde, desde o início da pandemia até agora. O que o senhor achou? Foram vários ministros, né? Então, a gente viveu um período que é muito ruim, né? Essa troca constante. Eu acho que o Ministério da Saúde viveu um momento muito turbulento nesse período. Nunca é bom você ter descontinuidade. Eu acho que alguns erros foram muito ruins. O primeiro foi desestruturar a equipe técnica do Ministério. Eu sou funcionário de carreira da Fundação Oswaldo Cruz. O que a gente espera normalmente é que pessoas que estão ligadas a essa área, que estão ligadas com formação nessa área, ocupem esses principais postos. Infelizmente, quando você desmonta essa área técnica, você tem muito problema de tomar decisão, tem muita resistência interna. Então, acho que o Ministério passou por um momento muito turbulento. Felizmente, ele conseguiu comprar as vacinas, isso é algo que a gente sempre valoriza, mas o Ministério, obviamente, precisa retomar esse papel de protagonista. Foi a primeira epidemia em que o Ministério não foi protagonista nesse processo, que o protagonismo ficou com os municípios. De 1 a 10, então vai quando por aí? É muito ruim, né? Ficar colocando uma nota na gestão do Ministério, mas eu acho que falta um pouco de apoio institucional e acho que, de fato, eles pecaram em não valorizar a experiência do próprio órgão e não assumir o papel de protagonismo no combate à pandemia, como aconteceu em outros momentos. Eu lembro que com H1N1
é um bom exemplo disso, o medicamento era o Tamiflu. Não sei se você vai lembrar, mas era o medicamento de escolha. E o Ministério centralizou a compra, usou o poder de compra do Estado e comprou em grande quantidade numa negociação única e distribuiu de maneira equânime para o país todo. Na Covid não fez isso, né? Deixou que cada estado, cada município comprasse. Ele repassou o dinheiro e deixou que cada um comprasse. Isso é muito ruim, porque você perde a capacidade de compra do Estado, e o Estado brasileiro, quando compra tem um poder de negociação muito melhor e pode comprar muito bem. E você permite também que as pessoas comprem de maneira inadequada ou com preços muito maiores, faz uma competição ruim entre municípios pequenos e municípios grandes, que têm um poder maior de negociação. Então, o Ministério precisa sempre rever isso. E um segredo da nossa vida e das instituições é sempre valorizar as experiências acumuladas. Então, eu acho que se o Ministério pudesse, ele deveria ter valorizado as experiências acumuladas. Bom, está aqui um grande candidato, né, a ministro, né, da saúde no nosso governo, do nosso próximo governo, né, que vai entrar daqui a pouco em outubro, né? E acabamos de conversar então aqui no nosso programa. Eu já quero te agradecer, Daniel Sorange, pela sua participação, o ex-secretário que fez um sucesso aqui no Rio de Janeiro, com toda a sua inteligência e a sua campanha eficaz para o combate da Covid no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Daniel. Silvio, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui e espero que a gente possa estar junto mais vezes. Espero que você seja o nosso próximo ministro da Saúde. Muito obrigado.